Meu nome é Vanessa e esse é mais um Maná Diário. Eu estava conversando com o Senhor hoje e falei para o Senhor, Senhor, que a palavra que eu possa levar para essas pessoas que estão me ouvindo possa ser uma palavra de resposta. A gente sabe que às vezes a gente fica aguardando do Senhor, muitas das vezes, algumas respostas e Deus às vezes não as dá porque não é o tempo que Ele quer, que Ele estabelece para que aquilo venha sobre a gente. Mas eu senti um desejo muito grande no meu coração de pedir isso para o Senhor, para que Ele traga algumas respostas, né? Para as pessoas que forem ouvir essa palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma história hoje, uma história de um homem que amava a obra do Senhor, um homem que estava debaixo do propósito do Senhor, um homem que não media esforços para fazer, sabe? E esse homem era Paulo. A gente vai falar um pouquinho, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, um pouquinho a respeito da segunda viagem missionária dele. E eu quero que 3 coisas fiquem aqui estabelecidas nesse nosso bate-papo, né? 3 coisas apenas. Eu quero te dizer que desentendimentos podem acontecer durante a sua vida. Eu quero falar para você que Deus coloca pessoas certas no nosso caminho, que Deus nos abençoa com essas pessoas, Deus nos dá presentes, né, que são os nossos amigos, pessoas que a gente pode confiar. Mas eu quero te falar também que Deus muda os nossos planos, porque às vezes o que a gente tem no nosso coração não é o que o Senhor tem pra gente. Ainda que pareça que tudo tá certo, ainda que você esteja fazendo coisas que agradam o coração do Senhor, ainda que aqueles planos pareçam perfeitos, sabe? Diante do Senhor, ainda que você esteja atuando da forma certa, ainda que você esteja com boas intenções no seu coração, ainda que você esteja fazendo, conforme eu já disse, né, tudo de acordo com o que você sabe que não está errado. E isso às vezes nos frustra muito, porque geralmente fazer planos demanda tempo, geralmente fazer planos mexe com sonhos, mexe com perspectivas e às vezes você tem para sua vida já, né, na sua cabeça, na sua mente, algumas ideias e alguns planos mesmo que você já colocou diante do Senhor e que você tem muita vontade de realizar e que tá tudo bem, você não tá fazendo nada de errado, né? Aliás, sonhar não é errado. E a questão toda é quando você pega isso para você e coloca na frente do Senhor, quando esses sonhos tomam dimensões que essas dimensões ficam até maiores, né, do que você gostaria. E eu quero compartilhar, como eu falei com vocês aqui, a história de Paulo, né, durante a segunda viagem dele. E ele tinha um plano, talvez como você, né? Ele tinha um plano, esse plano era um plano que foi muito bem pensado, né? Quando a gente estuda a segunda viagem de Paulo, foi uma viagem que durou aproximadamente 3 anos. Então, ninguém faz nada que dure 3 anos sem colocar no papel, sem pensar. Ele empreendeu muito esforço, muita energia para que aquilo tudo desse certo, né? E a palavra do Senhor diz que lá em Atos 15, 36, né, já disse ali, decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor para ver como é que vão. Então Paulo se preocupava em saber como é que estava aquilo que ele tinha deixado, tudo que ele tinha deixado na primeira viagem. E interessante que ele tinha objetivos, né, que agradariam o Senhor, objetivos que na realidade agradavam ao Senhor. E ele tinha 2 principais objetivos. O objetivo de Paulo era tanto visitar aquelas igrejas, né, que foram fundadas durante a primeira viagem, mas também era ver como os irmãos estavam, né? Ver o que tinha acontecido, reorganizar as coisas que estavam porventura fora do lugar. Então, assim,
as ideias de Paulo e tudo que ele pensou e tudo que ele planejou, ok, estava tudo bem, sabe? Talvez como as suas ideias. E aí a gente aprende algumas coisas. A primeira coisa que a gente aprende é que Paulo e Barnabé, eles discordavam, né, a respeito de Marcos. E Paulo, então, seguiu com Silas, conforme o planejado, conforme o plano que ele tinha estabelecido, plano esse que eu imagino que deva ter demandado muito tempo, né? E Barnabé seguiu com Marcos para Chipre, né, para uma ilha. Então a gente aprende que desentendimentos podem acontecer no meio do caminho. É claro que a gente não quer que a gente não espera que desentendimentos aconteçam, mas eu quero que a gente aprenda hoje, né? Quando você estiver ouvindo essa mensagem, eu quero que você aprenda uma coisa. Ainda que desentendimentos aconteçam, não cesse de fazer a obra do Senhor. Que isso não te pare. Que você continue fazendo a obra do Senhor, fazendo o que Deus colocou no seu coração. É interessante lembrar que todos eles eram homens do Senhor. Não estou trazendo isso aqui para você para dizer, né, que Paulo por ter escolhido Silas ou que Barnabé por ter escolhido Marcos, quem está certo, quem está errado, não. Esse não é o propósito. Eu quero te falar que ainda que desentendimentos aconteçam, ainda que coisas que você não esperavam aconteçam, eu quero te falar que você precisa continuar. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus agrega pessoas, né? Como eu já disse lá na nossa vida, Deus nos dá presentes, Deus nos dá amigos, Deus nos dá pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida, né? Então, quando Paulo e Barnabé discordaram e quando Paulo seguiu com Silas aquela viagem, eles encontraram numa cidade chamada Listra, Timóteo, né? E ali, quando eles encontraram Timóteo, Timóteo seguiu com eles para fortalecer aquilo que ele já tinha estabelecido no próprio coração dele. Então, Timóteo foi um homem que ajudou muito Paulo. E nessa viagem toda, durante todo o percurso, conforme planejado, eles iam orientando aos irmãos. A palavra do Senhor ainda diz, né, em Atos 16:5, que as igrejas eram confirmadas na fé e que cresciam em número. As igrejas eram confirmadas, cresciam em número. Então, sabe, estava tudo bem com o plano, estava tudo indo certo. A motivação de Paulo estava sendo seguida. E talvez você também esteja caminhando, né, para a realização do seu sonho. Mas aí o problema é quando Deus resolve mudar. E quando Deus resolve te tirar de um destino que você tinha estabelecido na sua mente, de um caminho que você tinha estabelecido na sua mente. E quando Deus fala, não, não é por aí. Eu não quero que você vá por aí. E aconteceu por 2 vezes isso na viagem de Paulo. Em Atos 16:6 diz: atravessando a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra, e tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, aconteceram 2 situações em que o Espírito não lhe permitiu. Ele queria, um dos objetivos, né, como eu falei com vocês aqui, que ele tinha estabelecido, era de passar pela Ásia. Mas ele só passou pela Ásia, ele não pregou, ele foi impedido de pregar pela Ásia. Então, não foi por isso que Paulo em nenhum momento desistiu de fazer o que o Senhor quis, sabe? Ele talvez como eu e como você, ele podia ter reclamado, falar, Senhor, já planejei isso tudo, Senhor, deu tanto trabalho, Senhor, como que tudo que eu fiz vai por água abaixo, e você quer agora, Senhor, me colocar num outro destino, Senhor, você quer me colocar num outro caminho, você quer me colocar, Senhor, num outro lugar que eu não pensei, eu não programei, mas ele obedeceu. E eu quero que você entenda que ele obedeceu, porque muitas coisas precisavam acontecer ali. Naquele lugar, a gente, às vezes, com os nossos olhos, a gente não enxerga. Quando de noite, Deus falou com ele a respeito do que ele queria, e a Bíblia diz que num sonho, um homem fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. E é isso que eu quero que você entenda, que o seu coração não se encha de orgulho pelas coisas que você fez, que o seu coração não seja duro pelas coisas que você planejou, pelo tempo que você gastou, pelo que você empenhou ali no seu sonho, sabe? Quando Deus fala, não vai por aí,
vai por outro lugar. É que Deus tem muito mais para fazer naquele outro lugar. Talvez você seja a obra do Senhor para fazer, que Ele faça tudo por intermédio da tua vida, né? Então, quantas coisas a gente pode lembrar que aconteceu ali na Macedônia. Paulo expulsa o demônio de uma jovem, Lídia foi salva, ele foi preso e por meio, né, daquela prisão toda, o carcereiro foi salvo com a sua casa. Eles tiveram a oportunidade de encontrar os cristãos em Bereia, cristãos que eram apaixonados pela palavra, cristãos que examinavam as Escrituras. Que a gente seja assim. Eu não vou me delongar mais, mas que quando Deus fala pra gente que a gente tem que ir por um outro caminho, que a gente entenda que debaixo da vontade do Senhor, debaixo do que o Senhor estabeleceu para nossa vida, é o melhor lugar. Que você tenha entendimento disso. Amém? Um beijo. Fica com o Senhor.